palavra do Senhor diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, toda a igreja, verso de número 23. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Incline sua cabeça, nós vamos ao Senhor, nesta última ceia, tão importante para todos nós, tão importante para mim. Quanto eu esperava por esta ceia, quanto eu esperava por estar aqui com vocês e principalmente com o Senhor. Ore de todo o coração, de toda a força, com todo o entendimento. Ó Senhor, Deus soberano, cantamos Sê minha vida, cantamos Sê minha visão, cantamos tantas coisas agora. Que isso tudo seja como de fato deve ser, a verdade de nossos corações. Estamos aqui, Pai, na última ceia do ano, e quanto esperávamos por esse momento. Senhor, esperamos que o Senhor esteja conosco e fale conosco a todo momento, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que a igreja celebrasse a chegada da nossa irmã Sandra. Louvado seja o Senhor. Nos inspira o esforço de estar aqui, de cadeira de rodas, testemunho cristão para todos nós, que a igreja celebre, amém? Preste atenção então, por favor. Nós estivemos na última ceia, como devem lembrar, preste atenção, irmãos, atenção total à palavra de Deus. Estivemos na última ceia, como devem lembrar, falando através da epístola de 3ª de João. Você lembra disso? O título era Alegrias, Tristezas, Proclamação do Evangelho e Discipulado. Foi um encorajamento à alegria cristã e um encorajamento a darmos valor ao dia a dia. A 3ª epístola é uma epístola ordinária. Que Deus te dê saúde, que Deus te abençoe. Que bom que os filhos estão andando na fé. Você lembra disso, não lembra? Essa foi a última ceia que nós tivemos. Foi uma ceia mais celebrativa e a de hoje é uma ceia mais reflexiva para a entrada do próximo ano. Preste atenção, então. Aqueles que já leram o Evangelho de Lucas
Muitos aqui já leram, né? Eu espero. Devem ter percebido que o livro, o Evangelho de Lucas, ele começa em uma ênfase alternada entre a história de Jesus e a história de João. Um pouco da história de Jesus, um pouco da história de João. Você se lembra disso, né? É uma ênfase narrativa, mostrando como João Batista, preste atenção, está calor, se apegue, como João Batista e Jesus estão entrelaçados nesse plano salvífico de Deus. Você deve ter lido isso, se você não leu Lucas, você vai ler, você vai ver isso. O Evangelho de Lucas mostra a infância de Jesus e a gravidez, né, da mãe de João Batista. Se você também percebe, durante todo esse período, e não pode ser de outra forma, eram pequenos, eram um bebê na barriga, um bebê fora da barriga, eles não têm direito a voz nenhuma. É Lucas quem narra sobre João e é Lucas quem narra sobre Jesus as percepções que o Espírito Santo deu a Lucas sobre aquelas cenas. Então, o Evangelho de Lucas traz, nos primeiros capítulos, uma ênfase narrativa em como Lucas observa Deus fazendo aquelas coisas. Esse capítulo 7 que você acabou de ler também é sobre João e sobre Jesus. Mas diferente do começo de Lucas, essa parte em especial mostra o que Jesus pensa de João e o que João pensa de Jesus. Diferente do começo do Evangelho, nós temos aqui então Lucas não mais dando o seu olhar, mas narrando o olhar desses dois grandes personagens bíblicos, só para dizer personagens, para você entender a narrativa. Mas o que acontece então? O título do sermão é O que estamos procurando em Jesus. O que estamos procurando em Jesus. Esta pergunta é a pergunta que norteia também hoje a nossa estada aqui. O que estamos procurando em Jesus. E eu vou lhe dizer o que João disse sobre Jesus, marcando o texto bíblico no 7, indo até o 3, onde João anuncia ao povo qual será a obra que Deus fará por meio de Cristo. Pegue a sua Bíblia, que você vai achar o capítulo 3, falando ali no verso 15, parte B, sobre isso. O que João anuncia sobre a obra de Deus a partir do Messias. Verso 15. 3,15. Estando o povo, de que modo o povo está? Qual é a palavra? Na expectativa. E pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, para limpar a sua eira e recolher o trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o que é? O Evangelho ao povo. João, poderíamos dizer que João está apostando todas as suas fichas no Messias. O discurso inflamado de João é, na verdade, um discurso onde ele mostra para as pessoas que ele está vindo no nível, na água, mas vai vir um que vai vir em outro nível. Ele vai batizar com o Espírito, e é claro, os de Deus, e com o fogo, os ímpios. João traz um discurso extremamente forte e enfático, unindo a obra do Cristo a um espectro claro de trigo para cá, joio para lá, e vamos queimar esse joio. João ainda diz que o batismo dele é com água para o arrependimento. O que João está dizendo? Eu estou vindo
calmo. Mas ele não vai vir assim. E quando João então declara sobre Jesus, ele declara aquilo que Yahvé promete desde sempre. E finaliza o Velho Testamento prometendo. Você já leu? Malaquias? Vou fazer separação entre o justo e o injusto. E aí virá o dia da ira de Deus. É assim que Malaquias termina. E antes enviarei, o Elias. Quem é o Elias? João. Antes do dia da ira. Então João ele não está errado. A profecia está tudo certo. A profecia não está errada. A profecia está correta. A vinda do Messias, preste atenção, amarra João a uma certeza dos justos e do julgamento dos ímpios, e que isso será ao mesmo tempo ou em breve. João está otimista com esse anúncio, e no decurso imediato ele já sai metralhando. Eu tenho certeza que você está com a sua Bíblia ainda aberta, e ele está discursando sobre o Messias, verso seguinte: ô Herodias, não pode não, ô Herodes, que negócio é esse? Ele já começa o quê? A apontar os pecados publicamente, porque ele está em um cenário onde a iminência do Messias, óbvio, vai dar cabo dessa injustiça toda. É só olhar o verso 19, daí de onde você está. Verso 20, acrescentou a todas essas ainda e mandou prender João. Porque João estava, né? Ele estava falando a todos os lados. Dentro desta realidade, João, então, é um profeta bíblico clássico, sem papas na língua e extremamente confiante no que o Messias vai fazer, como nós, confiantes no Senhor Jesus. Só que João não contava com Jesus. O capítulo de número 4. Jesus declara a si mesmo como Messias. No capítulo de número 4, você encontra Jesus, no verso 16, dando testemunho de si mesmo. Como? Por meio da Bíblia. Capítulo 4, verso 16, você só vai ler depois do 18 e 19, em voz alta, e eu vou ler o 16 e o 17. 4,16, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito toda a igreja: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechou o livro. E fechou o livro. Ele fechou o livro. Ele fechou o livro sem o final da citação de Isaías, que diz assim: e o dia da vingança do nosso Deus. Ele fecha o livro antes da vingança. Nesse caso, o que nós temos é que Jesus anuncia o Evangelho sem a vingança. Ué, mas onde nós estamos com isso? Essa questão é que João anuncia o Evangelho com a vingança. Para João, o Evangelho e a vingança, anunciados nas Escrituras, estavam conectados. Mas Jesus fecha o livro. E quando ele fecha o livro, Lucas não é um escritor qualquer, tá? Quando ele fecha o livro, isso traz uma indicação. Sabe o quê? É até aqui. Eu vou até aqui. Dentro dessa realidade, existe, sem dúvida nenhuma, no discurso de João, uma vívida lembrança, junto com seus discípulos, o ministério de João entre 6 e 9 meses, dá para datar sim,
porque diz quando ele começou a pregar, aí mesmo no capítulo 3, diz quando ele começou a pregar, no reinado de quem? De 6 a 9 meses de ministério, todo o discurso de João é marcado pela vingança com o Evangelho. Mais vingança, às vezes, do que Evangelho. E onde nós estamos aqui hoje? No Evangelho. E por que é importante estudar isso? Porque o texto do capítulo 7 mostra um desafio do coração de João, que eu gostaria que desdobrasse os nossos corações também. Jesus anuncia as boas novas sem a vingança, apenas boas novas. A vingança ainda demoraria a chegar, como você imagina, porque Deus é misericordioso. Como diz Pedro na sua carta, eu acho que eu coloquei Pedro aí para a gente. Pedro fala assim em sua carta: nos últimos dias virão escarnecedores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra, e as obras que nela há, serão descobertas. Pedro também acreditava no juízo, mas já havia entendido uma coisa: as boas novas estão sem a ira por enquanto. Deus está oferecendo boas notícias. Há no coração de todos nós um grande anseio por justiça. Até mesmo pessoas como nós, como eu, como você, que vivem errando, que vivem fazendo coisas erradas. Quando alguém faz alguma coisa errada contra a gente, você sabe como é. Sobe um fervo e a gente já não é o mesmo às vezes. Nós ansiamos pelo acerto de contas. É a grande verdade. Existe um anseio pelo acerto de contas. Pedro ouviu isso. Cadê o acerto de contas? E nós estamos aqui lendo o capítulo 7 por conta do que o ministro presbiteriano James Edwards fala em seu comentário de Lucas, a qual ele chama a ironia lucana. Nós estamos estudando hoje a ironia lucana. O que é a ironia lucana? A ironia lucana é um João que anuncia Jesus e nem sabe nem como lavar os pés dele, e está se recusando a batizar, perguntando se era ele mesmo. É uma ironia. Mas eu e você talvez ficamos assim: mas que tipo de ironia é essa ironia lucana? Repare o texto do capítulo 7. Você não vê os discípulos de João dizendo que João, ou mesmo seus discípulos, negam quaisquer milagres. Não há negativa, não há refutação, nenhum deles sequer menciona qualquer dubiedade. Não, milagre é milagre. Ressurreição do filho de Naim, da viúva de Naim, é milagre grande. E o povo disse: esse é o grande profeta. Essa expressão é mosaica, de Deuteronômio, grande profeta que vai vir, eis o grande profeta que se levantou. Então, eles não negam isso. Mas o que acontece? Qual é a ironia que Lucas levanta e que eu e você temos que nos apropriar em termos de reflexão pessoal para esta ceia? O James Edwards vai dizer que João está atormentado pela dúvida. Na verdade, eu passo aqui a dizer o seguinte: Lucas relata essa ironia em seus personagens tementes a Deus. Os personagens mais tementes a Deus do Evangelho de Lucas
têm perturbações quando Deus os aborda. João, segundo o próprio Jesus, é o quê? O maior entre os nascidos de mulher. Ele está atormentado pela dúvida. Zacarias, homem piedoso, não creu que Deus pudesse dar um filho a ele e a sua mulher idosa, e diz: como terei certeza disso, porque eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Maria, ao ouvir a saudação, seja bendita e agraciada, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que poderia significar esta saudação. Lucas, ele traz personagens bíblicos que ficam perturbados intimamente com a abordagem de Deus, com o modo como Deus faz as coisas. Os personagens piedosos de Lucas, eles são atacados por Deus com doses muito intensas de revelação que os trazem a dilemas internos ou perturbações. Um anjo entrando pela tua porta, tua janela, aparecendo no teu cômodo, dizendo: seja bendita e agraciada. O que é isso? Como assim? Você acha que entrar anjo pela janela é um brilhozinho? É perturbador. É algo estrondoso. Zacarias viu um anjo e duvidou. Cara, altamente piedoso. Diz que ele e a sua esposa eram pessoas que guardavam cada centímetro da palavra de Deus. E João, o maior profeta. Há alguma coisa de errado com essas pessoas? Será que elas não creram em Deus? É isso que elas não creram em Deus. Não, eu posso dizer que elas talvez tenham crido mais do que todos nós. É gente crente, talvez seja mais crente do que eu e você. Mas o que aconteceu aqui? Mesmo que você creia muito em Deus e seja um sacerdote piedoso como Zacarias, uma mulher exemplar como Maria, um profeta cheio do Espírito Santo desde o ventre como João, a mensagem do Evangelho, o modo como Deus faz isso acontecer são perturbadores. O Evangelho não é uma mensagem fácil. O modo como Deus age para que esta mensagem opere é para a nossa vida perturbador e desastroso muitas vezes. E todo mundo que recebe o Evangelho vai receber também aqueles dilemas internos, onde o coração vai estar lutando para entender, lutando para como? Deus, por quê? A ironia de Lucas é que os principais piedosos estão sendo perturbados. E hoje aqui, você veio para ser chamado a ser internamente perturbado pelo Evangelho. Porque se quando o Evangelho toca em você, ele não traz mais aquele... Eita, mexeu. Se a mensagem, se o escândalo da cruz não te perturba mais, não te move mais, talvez você esteja no mesmo caso de João e vai ver o que aconteceu com João. O que aconteceu com João, pastor? Olha, eu labutei e queria ter encontrado diferente. Sabe quando você vai em vários comentários e fala assim, eu vou achar um diferente, porque um diferente vai me dar a certeza que eu não posso colocar isso no sermão. Eu faço assim, eu vou vendo, se tem um que é uma coisa meio assim, eu falo, pô, isso aqui pode me dar um barulho, pode não ser verdade, a visão do cara, mas quando vai tudo na mesma direção, você que fica com medo de falar o contrário. Mas a verdade é que eu concordo também. João se escandalizou com Jesus, ou pelo menos estava bem perto disso. Capítulo 7, verso 23, diz assim, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim, o quê? Motivo de tropeço. Acontece que nós estamos aqui lendo um trecho das Escrituras que precisa, como eu disse para você, ser bem colocado e bem explicado, porque o começo verso 22, voltem e anunciem a João que vocês viram, e aí Jesus vai dar uma lista, você viu a lista? Coxo, cego, evangelho para os pobres, e ouviram, verso 23.
Viram e ouviram. Vocês vão ver coisas e vão falar para João. E agora vocês vão ouvir uma coisa que vão falar para João. E disse assim no verso 23, e bem-aventurado, sem plural, apontando para ele, João. Não é bem-aventurados os que. Não, é bem-aventurado. Diz isso para João. Diz isso para João. Feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Diz isso para João. O texto é para João. Digam isso para ele. Não é anunciem lá perto da cadeia. É fala para João o que eu estou fazendo e fala isso também para João. Ou seja, o verso 23 é todo para João. Ué, então não é para a gente? Depende. É para a gente também. Se a gente estiver pensando como João, ou se a gente vier a pensar como João. Mas é para a gente de alguma forma. O verso 23 diz, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A palavra em grego aponta tanto para tropeço como para escândalo. Ou seja, você pode dizer tropeço no sentido de que isto é algo que me faz cair, ou isso não vai ser bom, ou escândalo no sentido de ser algo que me afastou. Tropeço. Já ouviu pedra de tropeço? É uma expressão que a gente conhece. Algo que faz com que você caia, decaia, vá para uma posição que você acredita que não seja verdadeira, ou não a melhor. João está tentado a acreditar que o modo como Jesus está operando o seu ministério é uma pedra de tropeço, é um tropeço. Isso é escandaloso, na minha opinião. Pensar que João pode vir a pensar assim é escandaloso, sendo ele quem ele é. Mas o que aconteceu com João? João creu errado? Não. João pregou errado? Não. Também não. Qual foi o erro de João, então? É o que ele estava procurando em Jesus. E todos nós também podemos vir a cair nesse erro. Não saber ao certo o que estamos procurando em Jesus. Em algum momento, Jesus faz um caminho que não era o caminho que a gente esperava. A gente esperava um outro cumprimento das Escrituras, sabe como é, né? Faço bem, recebo bem, coisas desse tipo, né? A gente pega provérbios, os paralelismos, a gente vibra ali como é que dá tudo certo. Mas a verdade é que João viu tropeço em Jesus, e Jesus está repreendendo João publicamente diante dos seus discípulos. Ainda diante dessa realidade, e caminhando para algo que é perto do fim da nossa reflexão, eu quero que você possa entender que a expressão é feliz. Sabe o que é feliz? O termo funciona algo como alguém que está em uma espécie de shalom com Deus, está feliz, aceitou o que Deus deu, está alegre com Deus, está de bem com Deus e está satisfeito em Deus. Quando Jesus promulga as bem-aventuranças, ele diz que aquele é o caminho no qual as pessoas vão estar satisfeitas em Deus, felizes em Deus. E quando João está recebendo de Jesus assim, feliz é aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço, um motivo para considerar que eu seja um tropeço para a sua vida, Jesus está nos mostrando de que a dúvida de João sobre como Deus deve ou não agir nas nossas vidas pode ser uma dúvida que pode tornar Jesus um problema para nós. Jesus pode se tornar um grande barulho quando a gente quer operar no modo pessoal o evangelho dele. Ou seja, Jesus Cristo fecha e vai falar, vingança agora não. Agora, o compadecimento e o anúncio do evangelho. E aqui, qual é o problema da dúvida? Olha, Tiago fala algo sensacional sobre a dúvida, eu acho que você poderia ler em voz alta até, se pudermos fazer isso juntos. Pois você lembra do contexto? Quer sabedoria?
pede a Deus, Ele vai te dar, mas não pede duvidando, não duvide de Deus. E aí, olha quando duvidar de Deus, olha o que dá. O que é duvidar de Deus, pastor? Duvidar das promessas de Deus. Se Deus fala, pede sabedoria que eu te dou, eu creio, confio, peço, recebo. Se Deus fala, vou estar com você todos os dias até o fim dos tempos, eu confio e recebo o consolo diário, a presença do Espírito. Se Deus fala assim, vai anunciar o Evangelho, porque as pessoas precisam ouvir e não ouvirão se não há quem pregue, eu não duvido disso. E não fico assim, alguém vai no meu lugar, não, eu vou. Toda promessa que Jesus nos dá deve ser respondida com confiança, não com dúvida. Porque aquele que tem dúvida, ele fica para lá e para cá, dividido, e não consegue, absolutamente, receber nada do que Deus tem para ele, porque ele não acredita em Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que esperam por Ele. O autor de Hebreus fala isso. Eu pergunto, você acredita? Você acredita em Deus? Você confia em tudo que Deus promete? Porque quando Ele promete sustentar passarinho e fazer plantinha, ter flor, e diz que a gente é muito mais bem cuidado do que eles, eu acredito. Mas então por que ando ansioso, como se o mundo fosse devorar a minha vida e eu não fosse ser sustentado por Deus? É porque a dúvida está lá. Pão e vinho, perdão, comunhão e o anúncio do mundo vindouro estão aqui diante de nós. Você acredita nisso? Você confia que isso é verdadeiro? Você confia? Porque se você confia que nisso é verdadeiro, quando você estiver pegando este pão e este cálice, a presença do doce Espírito vai inundar o seu coração. E você vai se sentir diante da presença do Rei dos Reis. Por que muitos não saem renovados depois de pregações? Porque não creram. Porque muitos não mudam coisas que sabem, onde há promessa de Deus sobre mudança. Não creram. Eu não estou fazendo um jogo de crer, não crer. Eu estou dizendo que Deus nos promete uma vida abundante quando? Aqui. E por quê? Muitas vezes ela não é uma vida abundante. Por dois motivos. Primeiro, talvez você não tenha de fato crido nas promessas. E segundo, talvez, além disso, ou junto com isso, você espere outras coisas de Jesus. João esperava vingança. E você espera o quê? Jesus falou assim para João, verso 22. Então Jesus lhes respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Me diz uma coisa, isso é muito grande. Imagine que o João ouviu essas coisas. Verso 17 diz isso. Eles viram tudo isso, ouviram aquilo tudo e levaram para João. João, Jesus ressuscitou um morto. A gente viu. João, tem cego vendo. João, tem coxo andando. João, sabe aquele pessoal que o pessoal lá da sinagoga nem dá atenção? Ele dá. Ele prega para os que ninguém quer pregar. João fala, mas pergunta se é ele mesmo. Por que isso? Porque não é o que ele espera. Não basta para João. Não é o que João quer ouvir. Ele quer ouvir o dia da vingança. Ele quer que a coisa feche. Ele está preso. E como você sabe, foi o quê? Mal sabe ele o destino de Jesus ali. Muito pior do que o dele. Uma morte extremamente dolorosa. Porque os anúncios... O verso 17 diz que eles levaram isso tudo para João. É só você perceber aqui, ó, essa notícia de Jesus espalhou para a Judéia. Verso 18. Todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos.
Todas. Por que isso não foi suficiente? Por que isso não pegou João e jogou João para cima? Glória a Deus! Lembra de Paulo e Silas no cárcere? Cantando, escorraçados da vida. Tu lembra dessa história, né? Cantando lá, as costas todas rasgadas, louvando a Deus. Teve terremoto, o carcereiro não se aguentou. Entre se matar e quase se matou e se converteu em seguida. Por quê? Eu te pergunto aqui uma série de perguntas. Como é possível estar diante da mesa do Senhor nesta manhã e não saltar de alegria por saber que Cristo está vivo? Porque talvez não fosse o que você esperava. Não é o que você está esperando da vida. Não é o que você está esperando que Jesus te dê. Mas isso é motivo de alegria. Como está passivo com o fato de que Deus está nesta manhã aqui falando conosco diretamente? O Deus vivo está aqui, Ele se manifesta nesse lugar. Como é possível não saltar de alegria? Ontem, por exemplo, em ver nossas crianças como elas estavam, exultantes, os nossos professores cheios de esperança, de que o Senhor as salvará. Como não é possível jogar para cima a Bíblia e pular? Como alguém que é crente está se arrastando pela vida esperando que Deus lhe faça mais feliz, lhe dando algo maior do que o seu evangelho? Porque talvez você esteja como João, esperando outra coisa de Jesus. E por isso, o evangelho não basta. Não tem alegria. Não vem e vibra. Por isso a passividade. Nesta manhã, você e eu fomos capturados pelo evangelho. Houve um dia nas nossas vidas em que os olhos se abriram e vimos o que jamais imaginávamos. Deus existe. Eu sou podre e Deus me quer. Esse dia nunca pode ser esquecido. Como pessoas que já possuem o evangelho podem ainda estar tristes continuamente ou mesmo não capturadas por ele dia após dia. Como alguém pode achar que entregar-se completamente a Deus a cada dia, a cada ano de sua vida, mesmo sofrendo todos os aparentes prejuízos, possa ser perda de tempo. Como alguém pode ter alvos ou alegrias maiores do que pregar o evangelho e edificar a igreja em nome de Cristo? Me responda. Me responde isso. O cárcere de João não era nada. A prisão da dúvida era muito maior. Olhar para Jesus como um tropeço, olhar para Jesus como um atraso, olhar para Jesus como... Mas o que mais, Jesus? O que mais? Deixa eu lhe dizer uma coisa, sabe o que Jesus falou para João? Ele falou da alegria. Você imagina o cenário? Já imagina os cegos vindo e ele botando a mão? Você imagina isso? E as pessoas saindo, eu vejo, eu nunca tinha visto. E abraçando, você imagina a choradeira. Você imagina essa mulher, o filho dela levanta, mãe, tudo, meu Deus, uma pessoa ressuscitou na minha frente. Como não demos 3 ou 4 pulos de alegria esta semana por Olivia e Luciana? O que foi que prendeu os nossos olhos? Que outra alegria está tentando-nos nesta manhã? Que outro tipo de coisa arrancou a tua alegria? Que outro tipo de vida te conquistou e te arrastou para fora do evangelho? Recebe essa palavra nesta manhã. Jesus diz que a alegria dele é ver aquele monte de gente sendo transformada. E fala para João que o evangelho está sendo pregado para quem jamais esperava receber. A alegria do evangelho é esta. Pode colocar aí. Parafraseando
Isaías 61, na presença da unção do Espírito Santo sobre a igreja, na pregação das boas novas aos pobres, no envio de cura aos quebrantados de coração, na proclamação da liberdade aos cativos e algemados, e no anúncio do ano aceitável do Senhor, o ano de jubileu, o ano da libertação. Somos proclamadores de uma libertação que o mundo não pode dar. E nesta manhã, eu posso lhe dizer que Deus está fazendo isso agora em vários lugares, e aqui mesmo proclamando a libertação do cárcere de João no seu coração, da tentativa de ouvir algo ainda maior do que você ouviu e se alegrar, mas você nunca vai ouvir nada maior que o Evangelho. Você nunca vai ouvir nada mais sublime, você nunca vai ouvir nenhuma notícia, o nascimento dos teus filhos, os teus empregos, o teu dinheiro, a tua saúde, nada vai ser um anúncio melhor, maior e mais exultante do que Jesus e o seu Evangelho. Alegre-se, exulte, porque o Rei libertou você, e Ele te libertou de uma maneira que o mundo jamais poderia fazer, e lhe deu uma alegria que não pode sair do teu rosto por nada. Nesta manhã, a igreja liberta de Jesus precisa recuperar o zelo, o fervor e o amor sacrificial. Precisa compreender que Jesus Cristo te chama de novo para um amor maior do que você jamais teve, para uma entrega que você talvez nunca pensou que pudesse fazer. Alguns aqui podem pensar: puxa, pastor, com a minha vida, como posso? Minha vida tão corrida. Entregue-se a Jesus. Ele vai transformar a sua vida corrida em uma jornada do Evangelho. Deus ama homens e mulheres com vida corrida. Deus ama pessoas atarefadas. Ele gosta de pegá-las, virá-las ao avesso e transformar suas vidas em tochas vivas para o nome dEle. Deus ama aqueles que dizem: eu não consigo nada. Ele diz: então vamos lá, porque agora você já vai. Agora você entendeu que não consegue. Os debilitados, os quebrados. Deus ama aqueles que para o mundo desprezou. Nesta manhã, a nossa alegria se renova em Jesus. E a sua liberdade nos liberta mais uma vez do cárcere da dúvida, da passividade ao ouvir a mensagem, e nos aponta para a urgência. Quando o Evangelho deixa de ser urgente na vida de um crente, não pense besteira, outra coisa se tornou urgente. Quando o Evangelho deixa de ser gritante, quando a boca já não se move pregando o Evangelho e louvando a Deus, e querendo estar sempre com o povo de Deus, louvando e engrandecendo o seu nome, você não precisa ter dúvidas se você esfriou. Essa certeza eu já te dou. Você esfriou. Vem para Jesus nesta manhã. Celebre um tipo de vida que nada nesse mundo pode te dar. Eu peço que, enquanto os músicos vêm até aqui e a diaconia se prepara para estar aqui prestando o serviço, quando você pegar esse cálice e pegar esse pão, você comece a orar. Já pode começar agora até, porque Jesus Cristo está aqui, recolhendo destroços e fazendo casas bonitas para Ele, refazendo pessoas que apontaram suas vidas para fora dEle ou à margem dEle. Jesus está nos chamando. Ouça a mensagem do Evangelho nesta manhã. Ore comigo. Senhor, estamos nos preparando para tomar parte do pão e do vinho. Agora, ó Deus, não nos permita fraquejar, nós vamos nos entregar. Não nos permita dar passos para trás, nós vamos dar passos para frente, Deus. Não nos permita desencorajar, nós fomos encorajados, mas nos conduz ao arrependimento. Nos conduz a olhar nossos fracassos de tentar uma vida média. Nos conduz a nos mostrar, Senhor, como muitas vezes o Evangelho foge de nossos lábios, e nos endurecemos e esfriamos. Que nesta manhã o fervor do Espírito Santo tome conta dessa igreja, Pai, de uma maneira em que todos não conseguem mais se manter de pé.
de uma maneira que só o Espírito Santo pode fazer. Provocações e apelos do pregador não podem fazer o que o Espírito Santo pode fazer com o crente agora, que é mexer no interior dele e fazê-lo lembrar dos dias mais áureos, e Deus ainda dizer, vão ser mais do que estes. É o Senhor nos mostrar o nosso imundo pecado e nos limpar. Deus, Deus, louvemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os elementos serão distribuídos. Continue em espírito de oração.